todos e a todas saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo. Aqui nos reunimos hoje, mas alguns de nossos irmãos estão em outros lugares. Eu me refiro ao coro masculino, que está participando da celebração natalina em nossa missão Caçapava, lá junto ao pastor Davi e demais membros daquela igreja. Também me refiro aos jovens que, junto com o pastor Samir, estão celebrando ao Senhor agora em nossa igreja filha, Getsemane, no Morro da Casa Branca. Após o culto, haverá também um churrasco, vão passar ali parte da tarde, junto com aqueles irmãos, uma experiência, sem dúvida, de culto bastante significativa para todos. E nós nos encontramos aqui. Eu estive ausente domingo passado, uma vez que de sábado a quinta-feira eu estive pregando, começando no domingo, na verdade, cheguei lá no sábado, na primeira igreja batista de Jequié, completando 110 anos de fundada. Hoje é uma igreja vigorosa, forte, muito missionária, 13 congregações, é uma igreja polo ali, em toda aquela região do sudoeste, acho que essa é a região da Bahia, uma cidade com universidades, uma cidade bem aquinhoada e com irmãos muito dedicados, muito vigorosos, igreja com muitos talentos, muitos recursos intelectuais, recursos artísticos, foi uma experiência bastante valiosa para mim, né? E as conferências foram de domingo a quarta, todos os dias, sobretudo na quarta, na terça e na quarta-feira, além do domingo, totalmente lotada, o que para mim foi uma linda experiência, porque as nossas aqui de meio de semana não são assim tão bem sucedidas. Lá foi muito rico, muitas participações. Pastor Jesse Carlos Monteiro Costa está lá há 25 anos na liderança daquela igreja, foi uma experiência muito rica para mim. Agradeço aqueles irmãos que oraram por mim. Nós vamos ter, nesse culto, prazer de ouvir um pouquinho sobre a cidade de Belém. Como eu disse aos irmãos, nós cristãos temos a tarefa de contar a história do Natal. Cada vez mais ela é relegada a um plano mítico, ficção, não de fatos. À noite eu vou falar mais diretamente sobre esse aspecto, porque eu estou falando de palavras do Natal. Na semana anterior, domingo antepassado, falei sobre profecia, melhor dizendo, desculpem. Hoje de manhã eu vou falar sobre Belém e à noite sobre Natal. Palavras neste contexto, então, nos demais domingos, de igual modo, com essa tarefa de colocarmos a história de Jesus para que seja compreendida e conhecida, porque ela vai ficando cada vez mais desconhecida, passado o tempo e passados também os nossos desinteresses em fazer tal proclamação. Aqui então nos reunimos, como eu disse, em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Nosso objetivo, ao sairmos desse culto, é que Jesus esteja entronizado, reentronizado, assentado no centro das nossas vidas. É importante a comunhão com os irmãos, abraços e beijos, isso é muito importante, muito valioso. Mas o central, para que ilumine inclusive essas outras experiências, é que Jesus esteja no centro, no coração do nosso coração. Assim é então que já começamos a cultuar, vamos continuar cultuando ao nosso Deus. Quero perguntar se há entre nós alguém que participa do nosso culto hoje pela primeira vez. Alguém queira ficar em pé, por favor, se for possível. É possível. Vai receber um abraço de nossas irmãs que estão aí ao seu lado. Há mais alguém pela primeira vez? Aqui temos no domingo, né? Durante a semana já não é a primeira vez. Nossa declamadora, bem-vinda aqui, lá de Niterói. Temos conosco alguém que nesta semana
completou aniversário, nascimento, casamento, batismo. Irmã Léa Teixeira do Nascimento, venha por favor então, vamos orar por você. Temos o casal Marcos e Margarete Serva, pelo jeito de casamento, né? Não, errei? É de batismo, 12 anos de batismo. E temos também conosco a Poliana, que não é você, que virá no colo da Ana Paula, a sua mãe. Antes que eu me esqueça, parabéns, Deus abençoe você. Então vou dar logo meus parabéns, depois eu posso sair correndo, né? Eduardo? Aniversário de batismo. De batismo, quantos? 16. 16 anos de batismo. Então aqui está a Poliana. Você vem no meu colo, Poliana? Vem, um pouquinho. Mamãezinha fica mais próximo dela aqui. Então, seus pais estão aqui. O pai preferiu não entrar, está lá de fora, mas a mãe aqui está. E a mãe quer que nós agradecemos a Deus por sua vida, dediquemos a sua vida ao Senhor, é o que nós faremos também agora. Eu lhes peço a ficarem todos em pé, então, para esse momento de gratidão e de consagração. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu o privilégio de hoje pela manhã acordar e estendeu esse privilégio, fazendo-nos chegar até aqui. Graças te damos a Deus pelo dom da vida, renovado também na vida de alguns irmãos que aqui se encontram, como a irmã Léa Teixeira do Nascimento, e os outros que aqui celebram os seus batismos, suas histórias de conversão a Jesus como Senhor e Salvador, seus segundos nascimentos. Agradecemos também ao Deus por isto. Aqui, Senhor, ao meu lado, estou com a Poliana, a quem o Senhor trouxe para abençoar a família da Ana Paula, com seu marido. Nós queremos então, Senhor, apresentar a Poliana ao Senhor, dedicá-la ao Senhor e te rogar que abençoe a sua mãe, que confessa Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, para que tenha sabedoria para pastoreá-la, para conduzi-la no caminho da verdade que é Jesus Cristo. Receba, ó Deus, a nossa oração, a nossa palavra de gratidão e esta oração intercessória pela Poliana, porque nós apresentamos isso ao Senhor em nome de Jesus. Pode vir aqui então e deixar os seus abraços registrados.
Nós vamos fazer a leitura dessa maravilhosa promessa que foi feita por Isaías no capítulo 9, versículo 6, sendo usado por Deus para o seu povo naquele contexto imediato e também para cada um de nós hoje no século 21. Este versículo que nós temos para decorar aí durante a semana, de Isaías 9, versículo 6, vamos fazer a leitura dele todos em uníssono. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É esse menino, é a luz que vai banir toda a treva e toda a escuridão. Nós vamos fazer a leitura agora de um outro profeta, que faz também a promessa da vinda desse menino, que é Miqueias capítulo 5, 2, 4 e 5, conforme o nosso programa de culto. Nós vamos fazer a leitura aí conforme as orientações. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Nasce Jesus, que ele efetivamente possa estar nascendo todo dia em nossos corações. Senhor, pelo teu imenso amor por nós, que foi revelado quando tu enviaste Jesus Cristo para nos salvar, para nos remir de todos os nossos pecados. Ó Deus, que esta paz maravilhosa,
possa habitar nos nossos corações, Amém, Senhor. possa fazer parte dos nossos lares e das nossas famílias. Nós te somos muito gratos, porque um dia esse teu amor imenso alcançou a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, então, se assentar. Nós, daqui a pouco, vamos celebrar um batismo. E à noite, outros. Dia 31, outros. Se os irmãos aprovarem, à noite vamos batizar também a irmã Gilda Soares. Eu vou chamá-la então aqui à frente agora, para ouvirmos a sua experiência de vida cristã. E os irmãos depois vão deliberar a este respeito. Irmã Gilda tem estado conosco aqui. O seu filho a trouxe, ou ela veio acompanhar o filho, não sei bem qual é a sequência dos fatos. O fato é que desde que ela aqui tem estado conosco, desde a primeira vez, nunca mais deixou de vir. Quantos meses já tem? Uns 4, 5 meses, não é? E ela então tem participado com a Sueli, tem aprendido ali o resumo, a síntese da fé cristã, e vai continuar estudando a vida inteira. Nós nunca sabemos tudo o que nós precisamos, não é? Participa do grupo familiar, está bastante integrada aqui na vida da nossa igreja, então agora manifesta o desejo de ser batizada. Então vou lhe perguntar, irmã Gilda, por que a irmã quer ser batizada? Com esse compromisso público de que é dentro da senhora. E para a senhora, Jesus é seu Senhor, o seu Salvador? Com certeza. Tem certeza disso? É algo que a senhora quer para a vida toda. E que diferença faz Jesus na sua vida? O que ele representa para a senhora? Muita paz. Isso que a senhora experimenta, porque ele veio exatamente fazer a paz entre nós e Deus, né? Bem, aqui está a história da irmã Gilda, então. Os que são favoráveis que nós a batizemos, levantem então as suas mãos. Muito obrigado. Contrários, em havendo sinal igual. Então, daqui a pouco, quer dizer, hoje à noite, né? Iremos batizar a senhora, então. E agora eu chamo aqui o Rafael. Vem aqui, Rafael. O Rafael já deu a sua profissão de fé. Aqui estão os seus pais. Tem outros parentes do Rafael aqui? Vamos ficar em pé, todos os parentes do Rafael, por favor. Isso. Tá bem? Sua mãe, seu pai, avós, né? Algum convidado do Rafael que veio para o batismo dele? Se houver, pode ficar em pé também. Ok? Então, ele já deu a sua profissão de fé aqui, por isso não vamos ouvi-la. Vamos sair agora, né? Vamos nos preparar. Daqui a pouco, a igreja vai batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, então? Pastor Alcenir conduzirá esse momento do culto. Pode se sentar. Muito obrigado. Dando continuidade, então, meus irmãos, a essa manhã de festa, porque sempre quando há batismo, a gente vê o poder do Evangelho, né? Esse poder que transforma a vida, que traz salvação. Então, esta é uma manhã muito alegre para a nossa igreja. Nós vamos cantar agora Rei da Glória, Rei dos Reis, né? Que traz essa mensagem aí para que efetivamente esse menino Jesus possa reinar nas nossas vidas. A gente, às vezes, se esquece ao longo da nossa caminhada de que o nosso objetivo é ter Jesus como nosso Senhor, ter esse menino como o Rei das nossas vidas, conduzindo os nossos passos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então, esse é o objetivo. Nós cantamos, né, letras lindíssimas, com mensagens profundas, mas às vezes isso não consegue interiorizar nas nossas vidas. A gente não consegue fazer do que nós cantamos aqui nos domingos uma verdade durante as nossas semanas. Então, que você possa refletir sobre o que vai cantar nesse instante e tenha como objetivo, ao longo da sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, fazer isso uma verdade também durante a sua semana. Amém? Estamos dispostos a isso? Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse cântico.
que expressa a celebração do Natal, que é o Deus encarnado desceu da glória e homem se fez. No primeiro Natal, Lucas registra isso no capítulo 2, verso 10. Um anjo apareceu aos pastores e falou: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e o será para todo o povo. É que na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso é alvíceras, isso é boa nova. Aquele anjo naquela noite, no primeiro Natal, foi encarregado de ser o portador dessa mensagem. E a partir de então, nós todos, povo de Deus, temos esse encargo de sermos o portador de que Jesus nasceu, o Salvador, o nosso libertador chegou. E essa música é um cântico novo. Vamos cantar, vamos tentar aprender. Alvíceras.
amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor, até mesmo a própria morte ele domou. Não a besta fera que sua espada não intimidou. Nomeou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser o portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Eu vou tocar a trombeta e o tambor, erguer alta bandeira, ser o portador da notícia alvissareira. Chegou o nosso libertador. Calou a serpente que mente, a voz do acusador, amordaçou a boca do inimigo, leão rugidor, até mesmo a própria morte ele domou. Não há besta fera que sua espada não intimidou. Nomeou os cavaleiros, temos o brasão da cruz. A vitória está prevista, o general bate em revista as tropas. Eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta, eu vou tocar a trombeta. Amém. Rafael, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então, porque você assim confessou perante a igreja e agora aqui, eu então batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você, tá bem? Tenha uma longa vida na presença de Deus todos os dias. Os irmãos podem sentar. É sempre muito gostoso nós podermos vivenciar este momento, né, na vida de mais uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus. Nós vamos nesse instante participar do nosso momento de fidelidade, meu irmão. E eu gostaria que você atentasse para a campanha que a gente tem feito nesse mês de dezembro do Natal Missionário. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem, aí ao longo da sua história, enfatizado e tendo como objetivo ser uma igreja missionária. Nós temos hoje missionários espalhados por todo o mundo. Nós não somos uma igreja somente missionária no Brasil. Nós estamos no Brasil, nós estamos na Europa, nós estamos na Ásia, e esses missionários têm desenvolvido o trabalho, têm levado essa mensagem de salvação, têm levado a notícia desse menino que nasceu, esse menino que traz salvação, esse menino que modifica as vidas, a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nesse exato momento, os jovens da nossa igreja estão lá na comunidade Casa Branca, fazendo esse trabalho missionário, levando ali a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, porque a nossa igreja tem essa visão missionária, essa visão de sair das quatro paredes e levar essa mensagem alvissareira a todas as pessoas. Nós temos alguns slides da nossa irmã que está lá no Chile, a Marlene Tite. Eu não sei se os nossos irmãos ali já estavam preparados, mas a Marlene tem desenvolvido um trabalho excelente ali no Chile, muito parecido com o que a gente tem feito aqui, né, de grupos familiares como a nossa irmã Sandra Mara coordena aqui na nossa igreja. Ela tem desenvolvido ali no Chile, também naquela região, tem alcançado vidas, tem levado essa mensagem de salvação. Então, é muito importante que a gente visualize e a gente perceba, né, esse trabalho que é feito, porque a nossa igreja é fiel. Então, nesse mês de dezembro, nós estamos estimulando a cada membro a fazer uma oferta de amor para o Natal Missionário, que visa, no caso, dar sustentação a esse projeto que a gente tem desenvolvido. Então, você já está vendo aí algumas imagens, né, aí no caso
esses slides que estão sendo passados não é do trabalho da Marlene, mas do César, que também está ali no Chile, também faz parte do nosso programa de trabalho missionário da nossa igreja. Então, os irmãos veem que eu falei da Marlene, mas eles botaram do César, quer dizer, é essa abundância de trabalho, de participação que a nossa igreja tem em várias áreas. Então, isso tudo depende de verba, né? Depende de ter uma estrutura, e é isso que a gente está procurando rebustecer e enfatizar mais nesse mês de dezembro. Então, você coloca como propósito, ao longo desse mês, fazer uma oferta de amor, para que a gente possa ter os recursos necessários para aumentar esse trabalho, divulgar. Agora, a obra missionária que a Marlene tem desenvolvido ali no Chile, então a gente tem o grupo de estudo bíblico que ela desenvolve ali naquela região, tem, né, esse trabalho indo às casas, desenvolvendo esse estudo, muito parecido com esse projeto que a gente tem aqui, que a Sandra Mara desenvolve, que é dos grupos familiares, a importância, né, de você levar a igreja às casas das pessoas. Às vezes você tem uma dificuldade enorme de trazer um vizinho, de trazer um amigo à igreja, mas às vezes ele aceita ir na sua casa. Então esse é um projeto, é uma iniciativa que a nossa igreja tem desenvolvido aqui e que a Marlene também está se utilizando ali no Chile. E muitas vidas, muitas pessoas estão sendo alcançadas através desse projeto. Então, nós vamos agora ter a música tocada aqui os irmãos que têm tocando a flauta, e você vai ter a oportunidade de trazer o seu dízimo, de trazer a sua oferta, e não se esquecendo que ao longo desse mês de dezembro, você tem esse grande desafio de fazer essa oferta de amor, essa oferta missionária, para que esse trabalho tenha cada vez mais divulgação. Por exemplo, eu estou vendo ali a Eleia. A Eleia está com um projeto forte de ir agora no início do ano para Moçambique. E a nossa igreja não vai poder deixar a Eleia e fazer missões lá em Moçambique sem participar dessa obra. Mas para que isso seja realidade, se torne verdadeiro no nosso projeto, na nossa igreja, a gente precisa de recursos. Por isso, esse incentivo, para que você, ao longo desse mês, faça essa oferta de amor, né? Aumente, né, a estrutura e a capacidade da nossa igreja, de poder, através dessas pessoas vocacionadas, homens e mulheres, estar levando a notícia e a mensagem de salvação a todos os povos. Nossos irmãos podem levar as salvas, e nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade de participar do nosso momento de intercessão. O pastor Israel tem algumas informações sobre o nosso irmão Rui, né, que submeteu uma cirurgia ontem. Temos alguns irmãos que precisam de nossas orações. Nosso irmão Alcides Santana Júnior também submeteu a um procedimento de natureza cardíaca para desobstrução. Nosso irmão Rui Xavier Assunção, como sabemos, foi operado há algumas semanas, teve uma inflamação na região interna dos seus pontos, sem
correlação com a sua patologia, mas foi algo que aconteceu e precisou, por causa do nível da infecção, também ser operado. Foi operado ontem. Hoje pela manhã, o doutor João, que o operou, já o visitou, esteve aqui no primeiro culto, inclusive, deverá ter agora uma recuperação tranquila, assim esperamos, e para tal nós oramos. Nosso irmão doutor Carrasco continua recebendo cuidados, ele que de tantos cuidou, agora é alvo dos muitos cuidados necessários no seu estágio de saúde neste momento. Pastor Zé Maurício não se encontra aqui hoje para nos dar mais informações sobre outros enfermos, porque ele está acompanhando o coro masculino, que está na nossa missão Caçapava, pregando lá hoje pela manhã. Mas sabemos de outras pessoas enfermas, pelas quais já temos orado, como a irmã Vera, a irmã Nádia, a irmã Odete Lessa e outros que merecem, que precisam que nós intercedamos por suas vidas. Também está aí atravessando um momento de dificuldade, também junto com a sua esposa e vários outros irmãos que carecem dessa intercessão, dessa confiança que nós devemos ter em meio às nossas lutas. Porque é muito fácil, quando tudo está bem nas nossas vidas, nós proclamarmos, darmos glórias a Deus, mas quando nós passamos por dificuldades, quando nós estamos lá no vale, às vezes esse sentimento nos foge e vem a indagação, aonde está Deus? Cadê Deus na minha vida? E mais do que nunca, nós precisamos exercitar a nossa fé e sabermos que Deus, Ele é aquele Deus conosco, mas que não está somente presente nas nossas vidas quando tudo está bem, mas principalmente quando as coisas não andam como nós gostaríamos que ela andasse. Deus está presente ali também, cuidando de nós, nos dando o suporte, nos dando a força necessária para que nós possamos superar essas situações que são situações presentes no nosso mundo, porque nós estamos no mundo, e no mundo nós vamos ter aflição, não tem como fugir disso. A grande diferença é eu vou enfrentar essas aflições confiando na minha capacidade de superá-las, de avançar, de passar pelos obstáculos, ou eu vou confiar em Deus, um Deus que é forte, um Deus que é poderoso e que pode agir e que vai agir no momento em que eu confesso a minha fraqueza, confesso a minha impotência diante das adversidades que surgem nas nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos cantar Tudo Ele é para mim, tudo Ele é para mim. E Ele pode ser a sua força, Ele pode ser a sua paz, Ele pode ser o seu conselheiro, Ele pode ser o Deus eterno na sua vida. Tudo Ele é, e Ele pode ser na sua vida, desde que você abra o seu coração. E acima de todas essas coisas, meus irmãos, Deus pode ser o seu Salvador nesta manhã. Se você entrou aqui, nesta igreja, e ainda não tem esse sentimento, essa certeza, essa convicção de que o dia 25 de dezembro não é simplesmente um dia de festa, um dia de comes e bebes, um dia de trocar presentes, mas é o dia em que a humanidade comemora o nascimento do seu Salvador. Sim, Ele pode ser o seu Salvador, desde que você abra o seu coração para que Ele nasça também dentro dele. Enquanto nós estivermos cantando, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente, você pode se levantar. Eu vou convidar a Ileia, a nossa futura missionária, para que ela esteja aqui à frente e ela vai orar logo em seguida. E você tem essa oportunidade de se colocar diante de Deus da maneira que você melhor lhe convier. Deus domina.
sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Deus, muito obrigada, porque é o Senhor quem sonda os nossos corações. Obrigada porque é o Senhor quem conhece, ó Deus, as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, mesmo aquelas lutas que enfrentamos que às vezes não temos consciência do perigo, do sofrimento, mas o Senhor conhece, porque o Senhor enxerga além do que nós enxergamos. E por isso, ó Pai, nós queremos te suplicar em nome de Jesus, que vai à frente, vai abrindo os caminhos, vai derrubando, ó Pai, os nossos inimigos. Vem trazer o alívio para o nosso coração. Vem trazer a vitória para as nossas vidas. Amém. Para o coração de cada um, para a vida de cada um, na necessidade de cada um aqui, que o Senhor conhece. Em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar, menos o Rafael, que vou chamar aqui agora à frente, e vou chamar o seu pai, Fábio, sua mãe, Lorena, para entregarem a ele esta linda Bíblia. Está aqui dedicada a você, aqui o seu certificado de batismo, né? Para você nunca esquecer dessa data, 11 de dezembro de 2011. Pode sentar então. Vamos participar então com essa música que nos prepara para a mensagem sobre Belém e o significado de Belém hoje para nós.
São 3h53 em Belém. 14 graus centígrados. Na madrugada deve chegar a 4 graus centígrados. Foi nessa cidade que nasceu Jesus Cristo, no ano 5, provavelmente, da era cristã. Há um autor, vou falar sobre ele um pouquinho à noite, pesquisador de ciência dos materiais na Universidade de Oxford, cristão batista, que sugere que Jesus nasceu no ano 5, entre os dias 9 de março a 16 de abril. Ele é um pesquisador e ele, usando a astronomia, com o uso de um colega dele dessa profissão, e registros históricos, apenas propõe como uma hipótese esta possibilidade de datas. Com isto, tirando a data magna, 25 de dezembro, porque não seria possível que a 3 ou 4 graus, com a sensação térmica de 1 grau, os pastores estivessem cuidando de seus rebanhos nas vigílias da noite. Mas tudo isso é algo no terreno das hipóteses. Certo é que Jesus nasceu. Certo é que nasceu em Belém. Certo é que essa cidade tem uma longa história. 3 séculos antes de Cristo, já há registros deste assentamento, primeiramente caldeu, depois cananeu, no mesmo lugar onde hoje se encontra esta cidade. Uma cidade que tem na sua parte urbana 22 mil habitantes e na sua parte de outras cercanias, toda a chamada municipalidade de Belém, 61 mil habitantes, divididos matematicamente ao meio em termos de profissão religiosa. 50% de cristãos, 50% de muçulmanos. O prefeito Victor é cristão. A legislação estabelece que precisam ser cristãos os prefeitos desta cidade, que recebe por ano 2 milhões de turistas, a maioria cristãos e também judeus de outras partes do mundo, porque ali está também o túmulo de Raquel, a mãe de Jacó, a mãe de Israel. É um número impressionante, uma vez que todo o nosso país recebeu no ano passado 5 milhões de turistas estrangeiros. Belém sozinha, pequenininha, recebe pouco menos da metade do que recebe, por exemplo, o nosso país. O nome da cidade originalmente era Beit Lahama, Casa da Carne. No lugar onde hoje está o templo chamado Igreja da Natividade, havia um templo a um deus cananeu da fertilidade. Quando Abraão começou a sua peregrinação pela terra de Canaã, ele o fez em Hebrom, certamente passou por Belém, e ali faleceu a sua neta em consideração, Raquel, esposa de Jacó, nora de Isaac, quando do parto de Benjamim. Depois, Belém participa da história de Israel em muitos episódios. Por exemplo, aqueles capítulos tristes da história de Israel, escritos nos capítulos finais de Juízes,
Esses capítulos se deram em Belém. Mas em Belém temos uma linda história de amor, talvez a história de amor mais bonita da Bíblia, que é a história de Ruth e Boaz. Também se deu em Belém. Noemi era dessa cidade, migrou para a terra hoje Jordânia, e depois retornou a Belém, e nessa cidade Ruth conheceu a Boaz, e daí começou a linhagem de Jesus. Jessé, Davi. Diz a Bíblia em 1 Samuel 17:2, que Davi era filho daquele Efrateu, isto é, da tribo de Efraim, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. A tarefa de Davi era cuidar de seu pai, que era de Efratá, por isso Efrateu e não Efraimita, como acabei de dizer equivocadamente agora. Esse era o seu trabalho. E nessa cidade, ele foi encontrado por Samuel e ungido rei de Israel, cargo que tomaria posse provavelmente 20 anos depois. A cidade acabou caindo em mãos dos filisteus, e Roboão, o filho de Salomão, é que a reedificou. E aos poucos a cidade foi perdendo a sua importância que até então tinha. O fato é que quando Miqueias faz a sua profecia, capítulo 5, verso 2, ele diz que a cidade não tinha sequer 1.000 habitantes, não podia ser contada entre aquelas que tinham pelo menos 1.000 habitantes. Mas garantiu que, apesar desta pequenez, desta diminuta experiência, daquela cidade sairia o descendente de Davi, Jesus descendia de Davi, que pastorearia Israel, pastorearia o mundo, salvaria a humanidade. Lemos essa história assim, logo no começo do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, quando governador da Síria. E todos iam para a sua cidade a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Um parênteses aqui. Provavelmente, os ancestrais de José tinham vindo do exílio lá na Babilônia, ao norte, e parado em Belém. Os pais de José, ou José sozinho, depois seguiu viagem mais ao sul para Belém, e nós o encontramos na história, portanto, José radicado em Belém. É nessa cidade que nós, então, o conhecemos. E ele foi até Nazaré. Eu estou trocando tudo, não é verdade? Então vamos começar tudo do começo, não é? Então, Nazaré ficava ao norte, Belém ficava ao sul. Quando desceram então do norte, mais ao norte que é a Babilônia, os ancestrais de José pararam em Belém, ao norte. Ok? Nazaré, está certo. Em Nazaré. Não, é em Belém mesmo. Eu estou trocando tudo hoje, não está confusa a coisa, né? Muito bem. Então vamos começar do começo outra vez. Então, está escrito direitinho, mas eu quero falar sem ler, aí eu vou me confundindo. Então, migram do norte e vêm até Belém, que era ao sul. Por alguma razão, talvez de trabalho, José ou alguém de sua família, então, migra para Nazaré, onde nós o encontramos. Por razão do decreto, ele então vai até Belém, junto com Maria, para fazer o seu alistamento, porque José
foi para lá a fim de se alistar. Foi junto com Maria, volta ao texto, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Quando nós vamos ao Novo Testamento, também ao Antigo Testamento, meus irmãos, nós não podemos ir com os nossos olhos ocidentais. As práticas eram diferentes das nossas. Como traduzir isso? José e Maria eram noivos? Sim, mas não define o que é o noivado hoje. Eram casados? Não, mas não define o que é o casamento hoje. Eles eram prometidos em casamento. Eu li um livro recentemente, um romance, de uma autora palestina, que narra o amor de um palestino por um israelense. E esse livro faz um painel muito bonito do que é a família até hoje no contexto palestino. E a menina, no caso desse romance, estava na adolescência, no começo da adolescência, quando foi prometida a um homem. Ela não queria casar com esse homem, mas teve que casar com esse homem. Ou seja, o casamento era um acordo entre as famílias, que escolhiam quem ia casar com quem, conforme certas regras, dentro do seu clã, da sua família estendida preferentemente. Esse era o caso de José e Maria. Já estava acertado pelas famílias que eles seriam casados. Ora, esse acordo não podia ser rompido, a não ser com o divórcio, que era impossível para uma mulher se divorciar. E era possível só aos homens, às vezes por razões fúteis. Mas só o divórcio. O que José intentou fazer secretamente era separar-se dela e se divorciar dela, quando ele soube da gravidez dela, conforme nós lemos na história. Só para entendermos um pouquinho as diferenças de hábito e de cultura que nós encontramos na leitura dessa história. Enquanto eles estavam em Belém, então, chegou o tempo de nascer o bebê. E Jesus deu à luz o seu primogênito, diz a Bíblia, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles minha versão diz, hospedaria. Nós sabemos que a palavra aqui é cataluma. Isso não é um fato sem importância. Por isso, já no ano passado mencionei esse fato e continuei lendo sobre esse assunto neste ano para lhes falar isto. Cataluma é uma palavra grega, kata, segundo, não é? Segundo, andar, cenáculo, é a expressão que usamos. É a mesma palavra que encontramos quando os discípulos são instruídos por Jesus a preparar a ceia. E onde é que preparam a Páscoa, a ceia cristã? Eles o preparam numa cataluma. Quando o samaritano socorre aquela pessoa na parábola que Jesus Cristo conta, não é numa cataluma que ele vai, logo não é num hotel ou numa hospedaria. É uma outra palavra que se usa lá e que define então algo como sendo algo público, como um hotel, uma hospedaria, uma pensão, o que estaria mais próximo de nossa realidade. Então Jesus não nasceu no quarto de hóspedes, então agora estou dizendo o que é essa cataluma. Toda casa tinha que ter um lugar reservado para os hóspedes. Isso fazia parte da cultura asiática em geral. E até hoje é assim. Mencionei aqui que li um livro em que o cara percorre a pé o Afeganistão. Ele conta a sua viagem pelo Afeganistão. Ele, então, entrava numa cidade, geralmente as crianças o recebiam, ele perguntava pela casa deles, e ele ia a essa casa, e ele dormia nessa casa. Nenhuma casa rejeitou, como diríamos hoje, pouso para ele. As condições eram, na sala, tinha os tapetes, ele então pegava aqueles tapetes, se cobria e dormia ali. Isso é toda a viagem, ele vai narrando isso e registrando. E quando, por exemplo, ele teve dificuldade, ele disse: e onde está a hospitalidade de vocês? Na hora, arrumaram um lugarzinho para ele ficar.
Nos tempos recuados que estamos no Novo Testamento, esperava-se que todas as casas tivessem um lugar reservado, uma cataluma. Nos lugares mais pobres, era um canto da casa, um lugar da casa, mas era para hóspedes. E nas casas melhores, no segundo andar, tinha um quarto só para hóspedes. Alguns aqui, talvez já moraram numa casa em que tinha um quarto para hóspedes. Ficava vazio o ano todo, esperando um hóspede. Hoje, a vida dita civilizada não permite mais isso. Mas naquela época isso era totalmente comum, em reproduzidas as condições da vida daquela família. Quem tinha uma casa melhor, tinha uma cataluma melhor. Quem tinha uma casa mais pobre, tinha uma cataluma igualmente pobre. Então, essa cataluma estava ocupada. Provavelmente, como houve o alistamento, não havia lugar, porque chegaram antes do casal. E aqui a imaginação pode voar. Esse autor que vou me referir à noite, chamado Colin Humphreys, britânico, ele tem uma outra sugestão bastante interessante, Almir. Ele acha que, além do alistamento, era também a Páscoa em Belém, Jerusalém e Belém, como eram cidades muito próximas, cerca de 10 quilômetros, que também famílias pudessem vir para a Páscoa, e ocuparam também o lugar ali em Jerusalém, como também em Belém. Mas é uma hipótese, não é? Porque ele data o nascimento de Jesus como uma proposta especulativa na ocasião da Páscoa, por ocasião do mês de Nissan, que seria o nosso março ou abril, conforme o calendário vai variando. Então, José e Maria chegaram a Belém, provavelmente no ano 5 antes de Cristo. Ano 5 antes de Cristo. Talvez alguns cristãos ainda tenham dificuldade com relação a Jesus nascer antes de Jesus. Vamos então explicar para aqueles que ainda têm alguma dificuldade. Não havia, naquela época, um calendário mundial. Não havia mundo, podemos dizer assim. Havia uns impérios. A China, por exemplo, já era um império extraordinário, mas não havia comunicação entre esses impérios. Quem morava no Império Romano achava que só havia o Império Romano. Os outros eram bárbaros, incivilizados. Em Roma se usava o calendário diocleciano. Acontece que Diocleciano foi um dos caras que mais, imperadores, sejamos respeitosos, que mais perseguiram os cristãos. Então, em 525, um monge muito erudito, chamado Dionísio Exíguo, ou Dionísio o Pequenininho, criou um novo calendário, mas ninguém deu bola para o calendário dele. Neste calendário, ele colocava o ano 1, não da fundação de Roma, como se pensava no século 7 a.C., mas o ano 1 como sendo o nascimento de Jesus. Ele estabeleceu que o dia 1º de janeiro do ano 1 foi o dia em que Jesus foi apresentado ao templo. Quantos dias depois de nascido? 8 dias. Recuando 8 dias de 1º de janeiro, temos 25 de dezembro. Ele fez, então, esses cálculos. E, mais ou menos uns 3 séculos depois, um teólogo cristão chamado Beda usou esse sistema. E, a partir daí, então, o mundo inteiro passou a ser conhecido como a história sendo antes e depois de Cristo. Ocorre que no século XIX, os historiadores e os arqueólogos descobriram de modo inconfundível, inquestionável e cabal que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Ora, se Herodes nasceu no ano 4 antes de Cristo, Jesus teria que ter nascido antes da morte de Herodes.
Esta é a confusão. Então, naquele tempo, Dionísio Exíguo não tinha esse conhecimento. Os documentos posteriores, os achados arqueológicos posteriores, é que indicaram com precisão, é uma das poucas datas da antiguidade que tem absoluta precisão documental e vestígio material, que Herodes estava vivo no ano 4 antes de Cristo. Ora, Herodes foi aquele que chamou os magos num canto e disse: olha, descobre direitinho, e mentindo e disse: vamos lá adorá-lo. Então Jesus nasceu antes do ano 4. Entre os anos 7, portanto, e 4. 4 ou 5 ou 6 antes de Cristo. Portanto, a descoberta foi colocando esta nova data, embora nós não saibamos com precisão em que ano foi. Entre o ano 7 e o ano 4, com certeza. E com absoluta certeza antes do ano 4. Só que se conta de trás para frente. 4, 5, 6, até chegarmos a Isaías, século 7º, a Davi, século 10º, ao Êxodo, século 13, a Abraão, século 20. De Abraão para trás não temos qualquer registro que nos permitam estabelecer qualquer tipo de data. Inexiste qualquer vestígio dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Abraão é datado, então, de 2 milênios antes de Cristo, e assim as datas subsequentes, já há muita garantia sobre datas de Davi, datas de Salomão, de Ezequias, com objetos que têm sido descobertos em Israel. Porque, como vocês sabem, com o tempo a terra vai se sedimentando e as cidades vão ficando cada vez num nível mais profundo. É preciso que se escavem, esse é um trabalho que tem sido feito pela arqueologia, trazendo-nos grandes resultados. Bem, José e Maria chegaram a Belém, então, provavelmente no ano 5 antes de Cristo. Belém era uma cidade que tinha, à época, 1.000 habitantes no máximo. Às vezes imaginamos, eu também já imaginei tal coisa, e é uma possibilidade, a Bíblia não é precisa a esse respeito, não tinha razão de ser precisa também, que Maria já chegou a Belém próxima de dar à luz. Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que ela passou os 3 primeiros meses da sua gravidez na casa da sua prima Isabel. Depois disso, nós não sabemos. Então, provavelmente, entre o mês 4º e o mês 6º, houve esta viagem. Por que provavelmente? Porque essa viagem era muito difícil, o terreno era muito inóspito. Não se podia ir em linha reta, tinha que fazer a curva magiando o Rio Jordão e lá em cima voltando à esquerda para evitar o território dos samaritanos. Era uma rota de muitos bandidos, era muito perigoso. Essa viagem foi feita provavelmente no lombo de um jumento, no máximo uma pequena carroça. Condições muito desfavoráveis para uma mulher prestes a dar à luz. Dificilmente o seu bebê sobreviveria se fosse algo assim tão próximo da situação, da condição do parto. O fato é que eles estavam ainda em Belém, talvez pudessem já voltar, mas pelo adiantado estado de gravidez resolveram ficar, ter o bebê ali. Possivelmente na casa dos pais de José. E ali ela foi assistida por uma parteira. Vocês dirão, espera aí, como é que você afirma que foi assistida por uma parteira? Porque todos os nascimentos em Israel eram assistidos por uma parteira. Ah, mas a Bíblia não diz. Sim, também, quando nós colocamos no boletim assim, nasceu a Poliana, filha da Ana Paula, com
tantos gramas, tantos quilos. Nós não falamos o nome do obstetra, falamos? No máximo, falamos o hospital, e olhe lá. E a mãe passa bem. Só contamos o que interessa. Então, era pressuposto que uma parteira tivesse assistido. Pelos partos que lemos na Bíblia, provavelmente a mãe em estado de dar à luz sentava-se numa cadeira. Não como essa, evidentemente, é uma coisa moderna. E diante dela ficava a parteira. Quando o neném nascia, vinha para o colo, para os joelhos dessa parteira, que podia ser uma profissional ou uma parente da família, com muita gente reunida. O nascimento de uma criança era uma festa, não era algo escondido, secreto, era festejado. E isso ia instruindo as crianças que um dia seriam mães a como se comportar no seu momento oportuno. Quando chegou o tempo de Maria, ela soube então como proceder. Nascida a criança, o que tinha que ser feito? Levítico 12, 2 a 4 diz: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, imunda será. Aqui a prescrição, embora num modo religioso de falar, visava a saúde da mãe e do bebê. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Isso aconteceu com Jesus. Não se fala o nome da pessoa responsável. Havia na cidade um homem que era responsável por todas as circuncisões. Era uma profissão, digamos assim. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Como é que era esse processo todo? Ezequiel 16:4 nos conta. Diz o seguinte: nascido o bebê, tinha o seu umbigo cortado, era lavado com água, esfregado com sal e envolto em faixas. Essa era a prática puerperal, né? Naquela época. Jesus, como criança, passou por tudo isso. Essa é a história de Belém, essa é a história do nascimento de Jesus. O que Belém, então, significa hoje para nós? A história que a Bíblia traz mostra claramente que Jesus nasceu cercado por parentes amorosos, refletindo o seu nascimento os costumes típicos de uma família humilde, ou pobre, ou classe média baixa, talvez pobre, do primeiro século da chamada era cristã. Podemos tirar desses episódios várias lições. A primeira é que Deus nos mostra, que Belém nos mostra que Deus usa a natureza e a história para se revelar a nós. Maria, um corpo recebendo o Filho de Deus. Deus poderia usar qualquer outro método, no entanto, resolveu usar as regras, assim chamemos, da natureza para o nascimento, exceto a fertilização. Pode parecer a alguns isso muito desrespeitoso, eu sei. Eu estive num certo lugar em que eu usei para Maria, desculpem, a palavra grávida. Eu disse, Maria estava grávida de Jesus. Usei esta palavra, só essa. Ao final da reunião, uma senhora octogenária me procurou e disse, por favor, nunca mais diga isto. Eu disse, o quê? Grávida. Isso para nós é um dogma. Eu imagino que ela esteja se referindo ao dogma católico da Imaculada Conceição de Jesus.
mas acho que ela está equivocada até em relação a esse dogma. Porque a conceição, é concepção, como qualquer corpo de mulher concebe. E para nascer, é preciso que o feto desenvolva, se torne próprio o seu tempo para nascer. Mas, no entanto, a falta de leitura da Bíblia leva as pessoas a irem até além do que certos dogmas propõem. O que a Bíblia deixa bem clara é que não houve participação masculina na fecundação, podemos dizer assim essa palavra, de Jesus. O resto foi tudo completamente humano, inclusive no prazo de 9 meses. Inclusive que o bebê se mexia dentro do seu corpo, que ela teve enjoos, muito provavelmente, e que teve cuidados, e que preparou a casa para recebê-lo, embora houvesse essa surpresa no meio do caminho, ter que sair para este alistamento. Jesus usou uma estrela, a Bíblia chama de estrela. Esse mesmo autor que eu mencionei, Collins Humphreys, acha que é um cometa, e ele usa a astronomia para desenvolver o seu raciocínio. Outros não aceitam, nós não sabemos, não aceitam, não sabemos. O fato é que houve na história uma estrela. Deus usou a natureza de algum modo que longe no Oriente, aqueles astrônomos na linguagem de hoje, astrólogos na linguagem de antigamente, puderam perceber, nasceu o rei, vamos até Belém. Deus usa, portanto, a natureza, usa a história, para que nela os seus propósitos aconteçam. E Deus usa a mim, usa você. Resta saber se, como Maria, nós temos sido propícios a, ouvindo a palavra de Deus, obedecê-la e segui-la. Nunca poderemos deixar de exaltar Maria. Imaginem vocês uma garota, talvez com 15 anos ou 16 de idade, recebe do anjo uma visita, já era uma coisa aterrorizadora naquela época. Esse anjo diz que ela vai ficar grávida, mas é grávida do Pai, de Deus, não é de nenhum ser humano. Imaginem a confusão na cabeça dela. O José mesmo ficou aborrecido, agoniado, e planejou sair da presença da sua prometida. Era tensão, hoje olhamos como algo maravilhoso, mas medo, angústia, o que é isso? Não sei o que está acontecendo, por que, Senhor? Mas em meio a tudo isso, a resposta foi, Maria disse, estou aqui, Senhor. De certo modo, podemos dizer que ela falou como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. De um outro modo, se essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade. E quando Deus sobre nós manifesta a sua vontade, nós dizemos, seja feita a tua vontade? Podemos cantar aquela música de Joia Júnior e Marcílio Oliveira Filho, não a minha vontade, mas a tua? Ou sempre queremos que a nossa prevaleça? Belém nos mostra que Jesus participou inteiramente da condição humana, começando com o seu nascimento, nas mesmas condições de muitas famílias ao redor do mundo ainda hoje. Jesus nasceu numa casa simples em Belém. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Herodes se divertia no palácio luxuoso em que vivia. Como até hoje. Diante de grandes prédios e grandes mansões, à sua frente estão cortiços e favelas. Jesus não nasceu num palácio, nasceu numa condição bastante limitada, humanamente assim falando, e até hoje ele participa da condição humana. Não para que fiquemos em nossa humana condição, mas para que sejamos redimidos de nossa humana condição para ter a mente de Jesus.
Terceiro lugar, Belém nos mostra que Jesus é acessível a todas as pessoas. Bem pertinho dali, nas colinas próximas daquela casa, os pastores cuidavam dos seus campos e foram avisados pelos anjos de que tinha nascido o Salvador do mundo. Bem longe dali, talvez a semana ou semanas de viagem, estavam os magos, provavelmente na Pérsia. Também foram avisados. Podemos dizer que os magos representam que os ricos também têm acesso a Jesus. E os pastores nos lembram que os pobres também são convidados a participar da festa da salvação. Mas eu vou um pouco mais aqui em nossas metáforas. Podemos pensar nos pastores como aqueles que estão perto de nós, nossos filhos, nossas filhas, que nós pastoreamos em nossas casas, que contamos a eles, a elas, a história de Jesus. Estão muito próximos da salvação, estão muito próximos de Jesus. Mas eles precisam ir até Belém. Também precisam dizer, vamos já até Belém, para ver isso que o Senhor fez. Os anjos não teriam a sua obra completada se os pastores não se pusessem dos campos para a cidade, para então encontrar Jesus na manjedoura. De igual modo, aqueles que fomos criados no Evangelho, como foi o meu caso, tantos aqui, têm a salvação ao seu dispor, bem perto, num clique, num toque, mas é preciso que tome a decisão de ir até Jesus. Quem sabe haja aqui algum pastor, isto é, alguém próximo da fé, educado na igreja, educado pelos pais nos caminhos de Deus, mas que nunca tomou a decisão de confessar, como o Rafael Acioli, agora há pouco, que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Como disse a irmã Gilda, que tal passar o Natal com Jesus dentro do coração? Tomando você, filho, filha, você que tem estado aqui na igreja já adulto, participando tão ativamente a decisão de servir a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Podemos pensar nos magos como aqueles que são distantes, que têm tido pouca oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas hoje estão ouvindo. Quem sabe estejam com vidas muito distantes de Deus, com padrões de vida muito afastados dos padrões da Bíblia. Mas para esses também é a boa nova. Para esses também a estrela brilha sobre Belém, indicando Jesus como seu Salvador. Não há distância que nos afaste de fato de Jesus, desde que nós o recebamos, o reconheçamos como o Senhor das nossas vidas. Antes de cantar, quero falar a todos, os que moram no Oriente e os que moram nas colinas de Belém. Quando Jesus estava para nascer, não havia lugar para ele na Cataluma. Foi levado para outro lugar no corpo de Maria, para ali então ao mundo vir. Inevitavelmente, a pergunta que Belém nos faz é: há lugar para Jesus na nossa casa? Se escrevesse a nossa história, também diriam: não havia lugar para Jesus na casa do Israel? Ou haveria lugar? Há lugar na sua casa para Jesus?
Há lugar nos seus projetos de vida para Jesus? Ou você toca os seus projetos como se Jesus não existisse? Ou Jesus é para a emergência? Ou para um casamento? Ou para a festa de Natal? Essa é a pergunta que Belém nos faz. O Natal de Jesus, portanto, nos coloca estas indagações. Belém é a história de Jesus que perdoa-nos de todos os nossos pecados. Sejamos perto de Jesus ou longe de Jesus, todos nós precisamos da redenção, do perdão, da salvação. Pode ser que haja aqui nesta manhã alguém que, tendo escutado tantas histórias de Jesus, ou quem sabe poucas histórias de Jesus, hoje diz: no meu coração há lugar para Jesus. Eu quero que Ele seja o centro e que dali todos os caminhos saiam e dali venha a luz que se irradie por toda a minha vida, por todos os meus relacionamentos, meus negócios, meus estudos. Pode ser que um dia você já tenha feito essa declaração, tenha até sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, mas por alguma razão, desilusão, justa ou injusta, imaginária ou real, você se afastou. Ouvi uma história muito triste. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos no Brasil um número de evangélicos fora da igreja tão grande quanto aqueles que se encontram na igreja. Alguns porque escolheram outros padrões de vida, mas outros porque foram alvos de comportamentos inadequados por parte de pastores e de igrejas. E a história era simples. Não tire qualquer conclusão por obséquio, é só uma história verdadeira. Há alguns anos era muito comum uma música de uma cantora de um canal de televisão líder cantado nos aniversários. Era Hilarie, Hilarie, alguma coisa por aí. Era comum, qualquer aniversário, depois do parabéns, tinha Hilarie, Hilarie, sei lá o quê. A rima foi sem querer. E 15 jovens de uma igreja foram participar de uma festa de aniversário e cantaram e dançaram o Hilarie. E alguns daquela igreja estavam ali, mas não dançaram o Hilarie. Contaram ao pastor da igreja. Reuniu os 15, não foi aqui, gente, fiquem tranquilos. Reuniu os 15 e todos foram excluídos. E nenhum deles, isso já tem mais de 20 anos, nunca mais voltou a uma igreja. Eu digo isso porque pode ser que haja alguém aqui ou conosco pela internet com essa decepção com a igreja. Ou pode ser motivos outros. O que eu quero dizer é que isso tirou você de Belém e colocou você no Oriente. Mas Belém é o seu lugar. Vamos cantar então agora essa canção que diz que Jesus veio ao mundo, veio em Belém. Talvez, como eu disse, no ano 5, antes da chamada era cristã, quem sabe no mês de Nisan, entre março e abril, nós não sabemos, não são importantes tais coisas, mas acho importante que contemos as coisas, para que ninguém as receba como histórias inventadas, porque não são histórias inventadas, embora não saibamos alguns detalhes. Jesus veio em Belém, e Belém nos convida a confessar que Jesus é o Salvador. Vamos até Belém para ver isso que os anjos nos disseram, que disseram: hoje nasceu em Belém, novas tragos de grande alegria, Jesus, o Salvador do mundo. Vão lá e encontrarão deitado à manjedoura, envolto em panos. Exatamente este é o fato. Jesus é o Jesus da história, não somente o Cristo da fé,
é também o Jesus da história. Esse Jesus que intervém no mundo, esse Jesus que está conosco ao nosso lado, esse Jesus que muda as coisas, esse Jesus que nos perdoa os nossos pecados. Este é o hino. Enquanto nós cantamos, sentados como nos encontramos, se há aqui alguma pessoa, ou mesmo na sua casa, se estiver, e que, cantando juntamente conosco a música, no seu coração toma uma decisão, a de confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ou de voltar a confessar a Jesus como Senhor e Salvador, porque andou afastado, eu convido a que fique em pé onde estiver. Não pedirei para vir à frente, apenas ficar em pé e à porta me procurar. Ouçamos bem, ao cantar, o significado dessa música, porque é um convite que muitos já aceitamos, um convite que você também, se não aceitou, pode aceitar. Se é a sua escolha, eu lhe peço o favor de se colocar em pé e depois eu vou orar por você. Senhor, te agradecemos por Belém, a cidade que recebeu o Salvador. E te agradecemos, Senhor, porque nos recebes em teu coração, quando nós o recebemos no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, para sempre haver lugar nas nossas vidas para Jesus, como Salvador e como Senhor. Abençoa, Senhor, essas duas irmãs, cujas histórias e decisões o Senhor conhece, para que os seus passos sejam cada dia firmados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar, mais 2 minutinhos que eu quero só recordar aos irmãos. Sábado próximo, 19h30, culto de Natal com a orquestra da igreja, no interior do templo. Domingo que vem, cultos de manhã normais e à noite, às 18 horas e às 20 horas, o nosso Cantando Natal com os coros reunidos da igreja. Há convites, você pode ainda levar para quantas pessoas você desejar convidar. Dia 25 é domingo, só teremos culto às 11 horas da manhã. Eu lhe peço para chegar um pouco mais cedo, porque talvez tenhamos problemas de espaço, mas não deixe de vir a si mesmo. Dia 1º de janeiro, só teremos culto
às 18 horas. Não teremos culto pela manhã, nem culto às 19. Teremos às 18 horas. E após o culto, nós teremos uma festa. Para participar da festa, é preciso se inscrever, para que a nossa família da amizade possa preparar adequadamente os elementos que vamos beber e comer após o culto. Naquela data, nós iremos lançar a campanha de construção do templo. Iremos, se os irmãos aprovarem hoje à noite na Assembleia que faremos especial, a consagração de 2 novos ministros da Palavra de Deus. Cleodair Godoy, que atua aqui em nossa igreja, e Luiz Henrique Arruda, que é nosso missionário em São Gonçalo. Hoje à noite nós deliberaremos sobre isso, e se os irmãos aprovarem, nós os consagraremos também naquele culto. Então vai ser um dia inesquecível. Vamos começar o ano de uma maneira totalmente nova. Novo ano, novo modo de começar. Pergunto-lhe, quem pretende vir ao culto do dia 1º de janeiro? Levante o seu braço, por favor. Ok, a maioria, portanto, pretende estar, mas é preciso que, por favor, você faça a sua inscrição. Tenha uma boa tarde. À noite, então, vamos refletir um pouquinho sobre o Natal, os aspectos históricos do Natal, o que fazer com as práticas que nos cercam. Temos que voltar ao passado, acabar com isso ou não? Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, se Deus quiser, hoje à noite. Há aqui uma informação sobre os ensaios das crianças. Dia 12/12, segunda-feira, às 20 horas. E dia 17, sábado, às 10 horas. As crianças vão participar do 1º e do 2º culto no dia 18. E à tarde e noite, o Cantando Natal. Fazem parte também do Cantando Natal, como está aqui neste convite, que você pode levar para casa e trazer os seus amigos. Deus nos abençoe.